Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui presentes, mais uma vez, como eu sempre peço, que possa Jesus envolver a cada um de nós nessa noite e que nesse envolvimento Ele possa nos promover aquilo que eu sempre digo que é a meta, o ideal principal de toda e qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre nós todos, tá? Muito bem. Há uns 13 anos, né, seu Dorival, mais ou menos, 14 por aí, quando nós tínhamos uma salinha aqui no Francisco de Assis e dávamos umas aulas, eu me lembro que uma vez chegaram e perguntaram, porque precisava dar um nome, né, no curso, e perguntaram qual era o nome do curso. E eu, na hora, eu fiquei meio indeciso, porque eu falava espiritismo, eu não sabia, né, o nome, assim, qual o nome que daria. O seu Dorival salvou na hora quando ele falou assim, reforma íntima. Eu lembro isso muito nítido, não sei se o senhor lembra, né? E de fato a reforma íntima é a meta principal da nossa doutrina, não é verdade? Olham lá, ó, o bonequinho batendo a cabeça. Até hoje eu bato a cabeça para saber como é que faz esse negócio aí direito, sabe? Porque a reforma íntima, sem dúvida nenhuma, é muito difícil. A doutrina, sempre que nós chegamos numa casa espírita, ou quando nós lemos e simpatizamos com o espiritismo, qual é a proposta básica que a doutrina nos faz? A proposta principal. A principal é que a gente possa mudar. É a mudança íntima, a mudança interior. Então, sempre que nós nos dispomos a mudar, o que ocorre é que nós, automaticamente, motivados por uma boa vontade, um ideal, nós mudamos o comportamento. Não é isso aí? Todos nós fazemos isso de certo modo. E também, de certo modo, é o início, como nós vamos ver para frente, de um processo corretíssimo. Só que, interessantemente, de um modo interessante, quando nós começamos a mergulhar na literatura espírita mais profundamente, o que a gente nota é que às vezes há exemplos que não adianta a mudança. Aí vocês vão falar, mas como que é isso aí? Vocês peguem, por exemplo, um livro psicografado pelo Chico Xavier, que chama-se Voltei, aonde o espírito chama-se Jacó, irmão Jacó, né? E o irmão Jacó, curiosamente, ele cita nesse romancezinho maravilhoso, que aqui na Terra ele nada mais era do que o espírito reencarnado do presidente da Federação Espírita Baiana. E segundo as suas próprias palavras, ali colocadas pelo Chico Xavier no livro, ele, quando aqui na Terra reencarnado, ele conseguiu doutrinar todos os espíritos que ali passaram pelas suas mãos, nas reuniões mediúnicas. Ele conseguiu evangelizar todos aqueles que se dispuseram. Ele mudou o comportamento segundo as regras e as diretrizes da doutrina. E, curiosamente, ele relata que quando ele chegou no plano espiritual, o que ocorreu? Ele, para sua frustração, ele viu que no momento em que ele fazia as suas preces, ou no seu dia a dia, ele não emanava nada absolutamente de luz. E ele se constrangia com isso aí. Leiam um livro para vocês verem. Ele cita que muitas vezes pessoas extremamente humildes que aqui conviveram com ele na Terra, lá na dimensão espiritual que se encontrava com ele, simplesmente tinham um teor de luz muito maior do que ele conseguia. Ele não emitia luz nenhuma. E ele cita que algumas vezes, de tão constrangido, ele se reunia lá no fundinho com a turma que não tinha capacidade de emanar o mínimo a vibração de luz. Então, como seria isso aí? Ele se comportou de um modo ilibado aqui na Terra, dentro dos padrões e dos comportamentos espíritas que eram ditados a ele. E por que ele chegou no plano espiritual em tão péssimas condições? Nós teríamos que fazer um estudo sobre isso aí. Porque depois, na conclusão, a gente vai vendo mais para frente, ele faz a citação que para nós mudarmos verdadeiramente,
nós podemos emitir luz, nós temos que mudar, gente, não aqui, como eu sempre falo, mas aqui, ó, no coração. Não adianta nós mudarmos somente o comportamento. Quando nós mudamos o comportamento, mas nós não mudamos o sentimento, sem dúvida nenhuma nós vamos chegar do lado de lá péssimos, em péssimas condições. E o pior é que os espíritos nos orientam, que a gente ainda cobra. Chega do lado de lá e fala, e eu que fui um espírito, num comportamento perfeito lá na Terra, por que eu não tenho aqui direito aos privilégios? E talvez a gente possa ouvir a resposta, porque você mudou o teu comportamento, meu irmão, mas você não mudou o sentimento. Então tudo aquilo que a gente faz, nós teremos que fazer de coração. E não fazer porque os outros estão mandando fazer. Porque a doutrina dita regras que você tem que mudar e fazer de tal modo. A sociedade te cobra tal comportamento. O grupo religioso te cobra outro comportamento. A família te convoca a ter mudanças. Mudar é fácil. Mudar o comportamento é a coisa mais fácil do mundo. Mas nós teríamos que ter a consciência que o comportamento, a mudança comportamental é o primeiro passo. Mas a verdadeira realização é quando nós fazemos aquilo de coração. Então não adianta muitas vezes conhecimento. Não adianta mudança de comportamento. Essa mensagem que eu recebi aqui antes de entrar, ali na porta, fala exatamente isso aqui. Pela palavra que digas, Jesus é admirado. É fácil falar palavras eloquentes, ser eloquente. Depois ela fala, através de teus conhecimentos, Jesus pode ser visto. Conhecimento é fácil adquirir, basta ter gosto pelo estudo. E depois segue dizendo, no fervor que demonstres, Jesus é louvado. E fecha na conclusão que somente pelo serviço que prestes é que Jesus será entendido. Então é aquilo que a gente presta de coração. Como nós vamos ver durante essa palestra, é a satisfação que um dia nós vamos ter que sentir pela bondade ou pela generosidade que a gente pratica. E não pelo prazer simplesmente das gratidões e de um ego que muitas vezes nós adoramos ser inflados. Então, essa palestra, que eu já tenho feito em algumas casas espíritas, eu me inspirei num dia que eu estava voltando do almoço, indo para o meu trabalho. E eu passei ali na frente da Faculdade de Medicina, ali na Faria Lima, e tem um sinaleiro, né, bem na frente ali do HB. E eu parei naquele sinaleiro. E eu observei que do outro lado da avenida tinha um amigo em que ele estava apurado ali, empurrando o carro que tinha morrido. E naquele sol danado, e todo mundo buzinando, aquela coisa toda, aquele movimento, e ele empurrando ali desesperado. E eu do outro lado da avenida vi que eu não poderia fazer muita coisa, ou praticamente nada. Mas é chato, nesse momento, você largar um amigo numa situação dessa daí. E eu dei a volta, o sinaleiro abriu, o sinal abriu, eu dei a volta na avenida, né? E quando eu encostei perto dele, ele já estava empurrando ali, encostando o carro naquela entradazinha ali da faculdade. Aí eu virei para ele e falei, escuta, você quer uma mão, precisa de alguma coisa? Ele falou, não preciso de nada não. Ele falou, obrigado, isso aqui é porque falta revisão, eu não faço as revisões, sou relaxado. Ele estava aborrecido, né? Falou, você precisa de alguma coisa? Não, obrigado pela consideração e tal. E eu fui embora. Contornei novamente a avenida e parei no mesmo sinaleiro. Toda vez que eu passo naquele sinaleiro, há anos, eu sempre pego ele fechado, é incrível, né? E aí o sinaleiro, eu fiquei olhando o comportamento dele do outro lado. E ele chegou no carro, ali abriu o capô, olhou ali dentro e fechou o capô e pegou o celular. E eu achei interessante o comportamento, porque eu mesmo já tive esse comportamento algumas vezes. O carro quebra, o que eu faço? Eu abria o capô, olhava, não entendia nada, né? Um monte de fio, de componente, aquela coisa toda, eu fechava o capô e chamava o mecânico, ia atrás desesperado de um mecânico, né? Na época ainda que era muito fácil, o carro tinha um motor, um radiador, que toda vez que você abastecia, você colocava água no radiador, né? Os mais velhos aqui lembram. Tinha um alternador, um carburador, você fazia alguma coisa. Mas hoje é uma parafernália eletrônica, você tem que conectar um computador para poder dar o diagnóstico do que é que está acontecendo com o carro. E
eu fiz uma analogia naquele momento. Normalmente, gente, quando a gente abre o capô da própria alma para fazer isso aqui, ó, que vocês estão vendo, reforma íntima, a gente olha para dentro da alma e vê aquela parafernália de impulsos, de mágoas, de raiva, de inveja, de egoísmo, de orgulho, de depressões, de angústias. E o que a gente faz? A gente fecha o capô porque a gente não conhece nada daquilo. A gente só sente o quê? O efeito de uma causa que a gente não identifica na grande maioria das vezes. E fazer reforma íntima é igual olhar dentro do capô do motor de um carro. Se você quiser consertar, você tem que entender. Você tem que chamar um mecânico. E em termos de reforma íntima, quando você olha para dentro de você mesmo e vê ali todas aquelas emoções e aqueles sentimentos que na grande maioria das vezes a gente não sabe lidar, nós teríamos que ter uma ferramenta básica, uma chave de fenda mestra, aonde nós iríamos utilizar no próprio autoconcerto, vamos assim dizer, que é uma ferramenta chamada autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, você não faz reforma íntima. O que pode se fazer quando não tem conhecimento é mudar o comportamento. E nós vimos que mudar o comportamento não adianta. Não adianta você mudar o comportamento, porque quando a gente chega no plano espiritual, nós chegaremos lá e basicamente nós não teremos a resposta que obviamente aqui nós deduzimos que teríamos que ter. Porque a verdadeira compensação está no sentimento e não na parte intelectual, e não na parte comportamental. Então hoje nós vamos desenvolver alguma coisa em torno disso aqui. No final do ano passado, eu fui num congresso espírita em Ribeirão Preto. E nesse congresso espírita, tinha lá um expositor, aonde para ele poder citar os exemplos ali do assunto que ele estava tratando, ele projetou exatamente uma poesia que eu vou projetar aqui para vocês, um poema. E quando eu vi esse poema, eu li ali, eu achei aquilo maravilhoso. Esse poema eu achei um hino ao autoconhecimento, um hino à reforma íntima. E achei que mereceria muito mais do que uma simples citação. E eu fui procurar o autor desse poema. E o autor é um autor desconhecido. Provavelmente nem espírita ele é. Mas a colocação que ele fez da própria evolução ali, dos seus sentimentos, da sua mudança, foi maravilhosa. Então hoje eu vou passar aqui para vocês, nós vamos colocar aqui, é o que se chama o primeiro capítulo. Cada estrofe, esse autor chamou de um capítulo, né? Então no primeiro capítulo ele fala o seguinte: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido sem esperança, não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar saída. Olha que coisa interessante. Ele faz uma analogia dos seus erros, os buracos sucessivamente que nós vamos caindo na vida e também nas sucessivas reencarnações. Porque a espiritualidade nos orienta que entra e sai reencarnações, normalmente a gente peca e erra no mesmo ponto. A gente passa sempre muito próximo do erro anterior. E o que eu achei interessante que ele fala isso aí, o que ele diz, ele faz a citação: eu caio, estou perdido sem esperança, não é culpa minha. E de fato é desse modo. Normalmente, quando nós não temos autoconhecimento, a culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre externa, mas a culpa nunca é interior. Sabe? Nós não admitimos, a gente não consegue enxergar basicamente a culpa. Porque normalmente a culpa se manifesta nos momentos em que normalmente a nossa consciência acusa que nós erramos alguma coisa. Mas se obviamente nós não temos autoconhecimento, nós não enxergamos o erro, consequentemente a consciência não acusa nada. Então não gera culpa. Porque quando a consciência acusa o erro e nós admitimos esse erro, e o erro, ele automaticamente se traduz, ele vai se transformando numa coisa chamada culpa, a culpa gera dor. Não é assim que funciona? Nós nos sentimos, quando culpados, extremamente mal. E no momento que gera essa dor,
a nossa tendência é arrepender e dentro desse arrependimento reparar o erro lá no início. É assim que funciona o processo. Mas normalmente quando nós não identificamos, nós não temos autoconhecimento para isso, é como eu falei para vocês, abre-se o capô da própria alma e o que acontece? Você não consegue identificar o que vai lá dentro. As emoções, os sentimentos, as angústias, as mágoas, você fecha normalmente o capô como o amigo que eu contei que fechou o capô do motor do carro. Então nós teríamos que ter exatamente o autoconhecimento para poder despertar isso. Porque a culpa, em determinada altura, ela é benéfica. Ela só deixa de ser benéfica quando ela se transforma de culpa em remorso. Aí nós temos que cair fora disso. Já falei aqui várias vezes. Do contrário, o remorso torna-se uma porta aberta à obsessão. Mas a culpa é necessária o quê? Para poder despertar esse autoconhecimento. Porque sem culpa, sem dor, o indivíduo não identifica o erro. Ele não acha que ele errou. Quem errou é sempre o outro, é sempre a vida. Foi Deus que mandou, foi Deus que fez, foi Deus que castigou, mas nunca é o seu comportamento. E nós somos co-criadores da nossa realidade, gente. Somos nós os responsáveis pela própria realidade. Nós não temos que pôr a culpa em Deus ou a responsabilidade nele, né? Nós temos que assumir. Mas para assumir, nós temos que estar maduros. E para nós estarmos maduros e fazer reforma íntima, nós temos que ter o autoconhecimento. Então o que ocorre, quando ele fecha isso aqui falando, leva uma eternidade para encontrar saída, é o que eu falei agora há pouco. A própria interpretação que nós temos, né, da evolução espiritual, muitas vezes a interpretação é errada. A colocação é certa, mas a interpretação é errada. Por quê? Porque a evolução espiritual, ela não se processa dentro de um patamar linear, ou seja, o vertical, né? A gente imagina que evoluir é subir, é partir de um ponto, deixar esse ponto para trás e vai subindo, subindo, subindo e nunca mais passa aqui. Por quê? Porque a colocação exata que Kardec fez é aquela colocação da ordem da evolução dos espíritos, né? Kardec fez primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem é que o topo são os espíritos iluminados, os espíritos puros, os espíritos de luz. A segunda são os bons espíritos e a terceira aqui, ó, lá embaixo são os imperfeitos, onde nós estamos. Então essa colocação é exatíssima aí. A interpretação óbvia nossa é o quê? Nós vamos subindo verticalmente. E não é. A evolução, ela entra num processo de espiral. Ela é em espiral. Quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos uma vivência, desencarnamos, passamos um tempo na erradicidade, voltamos, e como eu disse que a literatura sempre cita, nós passamos sempre perto do erro que nós cometemos. Por isso que a evolução espiritual é lenta, sabe? Normalmente é assim, você desencarna, vai e volta, e o que acontece? Passa normalmente no mesmo erro, ou seja, cai muitas vezes no mesmo buraco ali. Isso nós temos que entender para podermos distanciar, abrir isso aqui mais rapidamente, porque a abertura é de milímetro em milímetro, a cada passada a gente vai distanciando um pouco. Eu acho engraçado, isso eu já ouvi de mulheres algumas vezes, de homens também, né? Homem também fala, mas eu acho engraçado quando mulher fala assim, ó, essa encarnação minha, eu vou aguentar esse meu marido o máximo que eu posso. Porque o dia que eu saio que nem um tiro, que nem um rojão daqui, eu nunca mais quero ver ele na vida, na existência. E não é assim que funciona, né? Você não vai aguentar tudo que ele vai te fazer segundo você e sumir, porque se aguentar tudo isso aqui, nunca vez você vai sair mais neurótica daqui, mais sofrida, né? O que é que acontece? É, como eu falei, numa espiral. Você passa toda uma experiência com essa criatura. Aí o que acontece? Você desencarna. Aqui, quando você está aqui no alto da espiral, a tua consciência muda, teu padrão consciencial muda, ela expande, você tem interpretações diferentes. E talvez você decida voltar, não mais como esposa, mas você vai voltar de repente aqui como mãe, ele pode ser teu filho. Passa novas experiências, desencarna novamente, volta outra vez. Agora você é nem esposa e nem mãe, mas pode ser irmã.
passa a nova experiência e vai, até que devagarzinho o altruísmo e o amor vai edificando no coração e a espiral vai abrindo. Então a nossa evolução não é linear, a nossa evolução é numa espiral, onde você lentamente vai abrindo. Assim funciona o processo da vida e da evolução espiritual. Então esse autor, que ele chama de capítulo, né, nessa estrofe, ele fecha muito bem quando ele fala: a culpa não é minha, leva uma eternidade para encontrar saída. Aí ele passa para o segundo capítulo, onde ele diz: ando pela mesma rua, olha lá, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Olha a colocação interessante, né? Ele viu o buraco, no primeiro capítulo ou estrofe ele não viu, no segundo ele já enxergou, né? Há um buraco fundo, mas eu finjo não vê-lo. E ele segue: caio nele de novo, não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Assim leva um tempão para sair. Ele ainda não admite a culpa, ele não enxerga a sua participação. A culpa continua ainda sendo do buraco, sendo do outro, né? Ele não olha o próprio erro. E normalmente, gente, o comportamento que nós temos na vida é esse, sabe? Nós às vezes fingimos de conta que não vê, por quê? Porque é cômodo. É como eu falei para vocês no início, é cômodo às vezes mudar só o comportamento e deixar o sentimento para trás, né? Então no momento em que ele faz essa colocação, e eu fiz questão aqui, ó, de colocar a fotografia dessa criança. Sabem por quê? Porque normalmente na vida, quando de algum modo a criança se sente perturbada, né, ou agredida, a criança faz o quê? Ela se defende. Mas a criança tem ainda uma pureza natural nela, sabe? Tem uma inocência inata. E essa inocência e essa pureza, de acordo com o que nós vamos crescendo e envelhecendo, nós vamos lentamente perdendo essa pureza. Uma vez eu até lembro que eu falei do Fernando Pessoa aqui para vocês, onde ele fez uma poesia curta, mas maravilhosa, que expressa de um modo poético o comportamento. Onde ele fala que a criança que fui chora na estrada, deixei-a quando vencer quem sou, mas hoje que vendo que sou é nada, quero buscar quem fui, onde ficou. E é verdade. A gente deixa essa inocência para trás, deixa essa pureza para trás, sabe? Por quê? Porque normalmente esse envelhecimento faz com que a gente comece a fingir e criar determinados mecanismos de defesa. Na Grécia Antiga, para vocês poderem seguir minha linha de pensamento que eu vou entrar agora. Na Grécia Antiga, o bom ator, como seria o bom ator no dia de hoje, né? Quando ele ia interpretar um papel, no script ali, ele tentava convencer a plateia, quem estava assistindo ele, que ele não era ele mesmo que estava ali. Quem estava ali era o personagem que estava no script. E ele tentava fazer isso aí com convicção, né? Ou seja, ele não colocava decisões no script, no que estava escrito. Ele tentava, com todo o seu potencial, tentar convencer que não era ele, aquela pessoa que estava lá, mas o personagem, como o bom ator hoje deve fazer. E os gregos eram ótimos para inventar nome. Muitas palavras que tem hoje vieram do grego, né? Tem uma que eu sempre cito que eu adoro essa palavra, chama hipotenusa. Hipotenusa até hoje não acharam uma palavra melhor que essa, né? Palavra esquisita, mas vem do grego. E os gregos colocaram um nome nesses atores que não punham decisão no texto, ou seja, que tentavam de um modo dissimulado, tentava dissimular o que eles eram mesmo, né, para tentar ser o que mandava o papel, e os gregos colocaram o nome de hipócritas. Então a palavra hipocrisia vem do grego, abaixo da decisão. Hoje é usada numa conotação mais pejorativa, né? Mas o hipócrita era o bom ator, ou seja, aquele que conseguia dissimular. Então, até hoje, não conseguiram também achar uma palavra melhor para isso aí. E essa hipocrisia, essa dissimulação, todos nós, em menor e maior grau, nós somos e utilizamos na vida, por uma questão de necessidade, né?
Então a hipocrisia é o quê? É uma dissimulação, aonde o indivíduo dissimula de um modo consciente. Ele está consciente daquilo que ele está fazendo. Ele tem plena consciência do fato que aquele comportamento não seria o comportamento ideal, mas o comportamento necessário, mais vantajoso para ele naquele momento. E devagar, essa dissimulação consciente, ela vai se transformando na nossa vida. E ela se transforma numa coisa chamada estratégia social. É aquilo que eu falei. Todos nós temos uma estratégia social na vida, por necessidade e conveniência, porque às vezes é necessário. Por exemplo, imaginem vocês levantando numa segunda-feira, fria, chuvosa, dormiram mal, né? Muitas vezes no domingo a gente tira aquele cochila aqui, cochila ali, aí à noite você não dorme direito, aí você levanta na segunda-feira, está amarga, aí, de repente o indivíduo abre a janela e aquilo está chovendo, está com garoa, está frio, aí você já levanta de mau humor, senta na mesa do café, até o barulho da colher na xícara te irrita profundamente, né? Aí você termina o café, dá um até logo para tua esposa meio atravessado, entra no carro, dá partida, olha a chuva pelo retrovisor, ajeita ali, pega o controle do portão e aperta. O portão não abre. Fala, não é possível. Segunda-feira com frio o portão não abre, chovendo. Aí você pega o guarda-chuva, levanta, vai lá, tira o cadeado, abre mecanicamente o portão, não é? E na hora que você abre, você já volta mais mal-humorado ainda, senta no carro novamente, dá partida, ajeita o retrovisor. A hora que você vai dar a ré, você vê que a lata de lixo está no meio do caminho. Você fala, mas não é possível, chovendo uma lata de lixo, segunda-feira, né? Você desce, vai lá, ajeita a lata de lixo, aí o cachorro da vizinha sai e começa a latir em cima de você. Você olha para o cachorro fulminando, né? E aí, de repente, a hora que você está para explodir, chutar o cachorro, o que acontece? A vizinha sai no portão e vira para você e fala, bom dia, e você fala, bom dia, como vai? Ela fala, que chuva, né? Você fala, mas depois do meio-dia vai estar um dia maravilhoso. Você está dissimulando, né? Qual é a tua vontade, muitas vezes? A vontade que a gente tem é de engatar uma ré no carro, arrancar o portão, né? Passar em cima da lata de lixo, matar o cachorro, ir embora e nem cumprimentar a vizinha. Mas nós temos que ter uma estratégia social, gente, sabe? O que seria a estratégia social? A estratégia social é isso. Mas a estratégia social que nós sempre temos e é necessária, ela continua consciente. Entendeu? Nós continuamos essa dissimulação de um modo consciente. De modo nenhum nós ainda perdemos a consciência disso. Diz que na selva tinha um grande escritório, frequentado pelos bichos, onde tinha o gafanhoto, a aranha e o camaleão. Um dia o gafanhoto chegou para a aranha e falou, vem cá, você viu o camaleão, o que ele está fazendo lá? A aranha falou, não, o quê? Falou, é um dissimulador, ele é um ser de 1000 caras. O indivíduo chega, ele muda, o outro chega, ele muda de cor, muda de cara, de comportamento. Ele é um hipócrita, falou. Aí a aranha falou, escuta, mas será que não é da natureza dele? Será que Deus não fez desse modo? Falou, não, de modo nenhum. É premeditado esse negócio. E ele vai nos prejudicar aqui na empresa. Aí a aranha falou, nossa, e eu que fico aqui tecendo, né, minha teia tranquilamente, nunca reparei nisso. Ele falou, então, eu também, eu fico pulando de um lado do outro, estressado, de medo dele jogar a língua e me pegar. Falou, por isso que eu sou estressado aqui na empresa. Aí ela falou, nossa, mas nós precisaríamos fazer alguma coisa. Vem cá que eu tenho um plano para nós podermos nos beneficiar. E o gafanhoto falou, chegou perto dela para ouvir, e nesse momento ele caiu na teia. No momento em que ele caiu na teia, a aranha rapidamente o envolveu, picou e guardou ele ali para o almoço. E o gafanhoto meio atordoado falou, escuta, mas nós não estávamos em comum acordo, nós não éramos cúmplices nisso aí para poder pegar o camaleão? Aí a aranha falou, olha meu amigo, isso é a lei da selva. Boa intenção é uma coisa, mas prioridade pessoal é outra. E é assim que a gente faz, na grande maioria das vezes. E vocês vão falar tão errado? Não é que está errado, é assim que funciona, desde que isso seja consciente. O que nós não podemos perder é a consciência. Porque o que às vezes ocorre, é o que eu falei da perda dessa ingenuidade como criança,
é que normalmente isso vai sofrendo uma transformação e de estratégia social, isso aqui passa por uma coisa chamada estratégia emocional, que é diferente. Aí, ao invés de consciente, isso aqui tem um percentual de consciência e um percentual de inconsciência, ou seja, de não percepção. Muitas vezes o indivíduo não percebe o seu comportamento. Por quê? Porque enquanto nós somos crianças, como está aqui, vocês estão vendo ali na projeção, a criança tem a espontaneidade e a ingenuidade de se defender da agressão tampando os olhos. Quando nós já estamos maduros e grandes, e nós não podemos às vezes fazer isso aí, a gente cria uma coisa chamada mecanismos de defesa. E quando nós criamos mecanismos de defesa, é péssimo para a reforma íntima. Porque normalmente nós não vamos ter o autoconhecimento com discernimento para podermos corrigir aquilo que a gente identifica como erro. Quando nós criamos mecanismos de defesa em nível psicológico, de modo nenhum a gente admite e olha o próprio erro. O erro é sempre do outro, como está aqui escrito. Nós nunca achamos que somos nós, né? E para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, eu vou colocar aqui 2 tipos básicos de mecanismos de defesa. O primeiro é o que se chama de negação. E o segundo é o que se chama de racionalização. O que seria isso aqui? O Freud, que foi quem fez essas principais colocações, ele definia o mecanismo de negação como sempre, vamos dizer assim, é uma tentativa que a gente inseta no sentido de afastar da consciência aquilo que perturba o nosso ego. O que quer dizer isso aí? Tudo aquilo que contraria os nossos interesses, a nossa prioridade pessoal, tudo aquilo que contraria o nosso orgulho, as nossas conveniências, a tendência é a gente esquecer, vamos assim dizer, não prestar muita atenção. Ele citava um exemplo interessante do Charles Darwin. O Darwin foi aquele camarada que nós estudamos que lançou a teoria da evolução, falou que nós viemos do macaco. Quando o Darwin fez isso aí, ele se viu em sérios apuros com a própria igreja, né? E ele morria de medo da igreja, da Inquisição. Então, ele, segundo na sua autobiografia, ele escreveu uma coisa interessante que o Freud citava como exemplo de mecanismo de negação. Sempre que ele pegava alguma publicação, algum artigo, né, em que o criticava na sua teoria, ele citava que ele precisava pegar uma caneta e escrever, porque a sua tendência era esquecer muito fácil. Os elogios ele não esquecia, mas as críticas ele esquecia muito fácil. Quer dizer, isso é um mecanismo inconsciente até um certo ponto, na tentativa de afastar aquilo que nos perturba. Nós nos defendemos em nível psíquico disso aí. E como eu disse, quando a gente começa a fazer isso em reforma íntima, é péssimo, gente. Como que nós vamos ter um comportamento, né, para poder identificar os próprios erros, para enxergar ali os buracos que a gente cai, né, se nós não temos a noção disso, a percepção disso no nosso íntimo? Então, só o conhecimento, a informação, vai fazer com que cada um de nós crie um certo estado de alerta em termos de observação de comportamento. E esse sentimento perturba, né, o indivíduo. É o caso de uma senhora que foi dar uma grande festa, uma festa chique, e ela tinha um canto na sua casa que ela queria valorizar. E ela não tinha nada para colocar, mas ela sabia que a vizinha tinha um vaso muito bonito. E ela pediu emprestado o vaso para colocar naquele lugar. Mas esse vaso era um vaso de coleção, né, de colecionador, era um vaso Ming, caríssimo esse vaso. E a vizinha ficou meio constrangida tal, e falou, não, eu vou te emprestar, e emprestou. Só que durante a festa, esse vaso foi danificado, quebrou o vaso. E na hora que a vizinha entregou para a outra, ela falou, não, peraí, eu quero ser ressarcida justamente disso aí, né, porque o vaso é muito caro. Aí começou a briga, e as duas foram para a justiça. Chegaram na frente do juiz, e o juiz virou e falou, escuta, é verdade que a senhora pediu o vaso emprestado para a amiga e devolveu o vaso quebrado? Aí ela virou e falou, excelência, isso é um absurdo.
Primeiro, eu nunca peguei o vaso emprestado. Segundo, ele já estava quebrado. Terceiro, eu entreguei ele em perfeito estado. Essa perturbação, perceberam como é que é? É o mecanismo de defesa que a gente cria. A pessoa sabe que ela está falando alguma coisa que não está certa, quer dizer, tem um percentual ali que perturbou o raciocínio dela, né? E sabe que o outro lado ela está certa, então ela mistura tudo aquilo ali. É o que a gente chama muitas vezes o desequilibrado emocionalmente falando, né? O cara começa a falar coisas que você, na cabeça dele, você fala, gente, os critérios, os conceitos e os julgamentos estão totalmente fora. Mas ele acredita, você vê que de repente ele acredita naquilo que ele está falando, não é? Então isso nós temos que começar a prestar atenção. Então esse mecanismo de defesa, a negação, que é o primeiro, eu coloquei um outro aqui, são dois só porque tem vários, porque esses mecanismos, eles são necessários, viu gente? Do jeito que a criança se defende desse modo, nas nossas agressões, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional, o indivíduo cria esses mecanismos por causa disso. Mas quando nós temos autoconhecimento e estamos imbuídos de boa vontade de fazer reforma íntima, o que acontece é que quando a gente identifica, a gente tenta corrigir. E um dos mecanismos de defesa que eu acredito que a gente mais faz, quase que diariamente, é isso aqui, ó, é a racionalização. A racionalização é um processo psicológico de mecanismo de defesa, é quando nós achamos, vamos dizer assim, nós tentamos justificar, né, uma ação errada através de uma ação supostamente certa. É uma justificativa, é uma desculpa, vamos assim, que a gente dá, né? Nós achamos motivos, de algum modo, para justificar alguma coisa errada que nós fizemos por uma coisa certa. Exemplo, o indivíduo está um calor danado, ele está doido para tomar um sorvete. Ele compra um sorvete, entra no carro, está toda a família ali dentro do carro, e ele pega e abre o sorvete e começa a chupar o sorvete. Ele sabe que não pode chupar sorvete andando de carro. Aí a esposa, que é mais evoluída que ele espiritualmente, vira para ele e fala assim, escuta, você não sabe que não pode chupar sorvete dirigindo? Aí ele vira e fala assim, eu sei, mas olha o calor que está fazendo. Racionalizou. Isso é racionalizar. Aí a vizinha, a própria esposa está lá, de repente ela está lavando a calçada, ele chega para ela, de vingança, né? Vira e fala assim, você não sabe que não pode lavar a calçada? Ela fala, eu sei, mas olha o poeirão que está fazendo. Racionalizou. É o que mais a gente faz o dia todo. E inconsciente disso. A gente não tem consciência da gravidade. Eu acredito que o brasileiro, ele tem muita facilidade nisso, sabe? Quem já foi para o exterior conta que normalmente nós somos muito discriminados lá fora, sabe? E a pergunta é, por que nós somos discriminados no exterior? Porque o brasileiro tem um comportamento diferente da grande maioria, por exemplo, que se diz ali o europeu, né? Se vocês virem de repente furar uma fila no Mac em Nova York, é brasileiro. Pode ir lá que é brasileiro. Entendeu? É brasileiro. Você chega lá e fala, você não sabe que não pode furar a fila? Ah, mas eu estou com uma pressa danada, senão eu perco a excursão. Aí fica todo mundo bravo. Por quê? Porque na cultura deles isso não cabe, sabe? Aí o indivíduo vai no hotel, vai sair do hotel e fala, esse cinzeiro aqui eu vou levar. E põe na mala. Aí chega lá na portaria, eles cobram o cinzeiro, né? Eles fazem o check-in lá e o check-out e cobram o negócio. Aí ele racionaliza, ó, mas eu peguei porque eu sou turista de lembrança. Racionalizou. A gente faz isso no nosso dia a dia sem perceber. E é como eu falei, isso é péssimo para a reforma íntima. Se a gente está querendo amadurecer, nós temos que começar de baixo, nas pequenas coisas. E sempre que a gente notar essas justificativas que a gente faz, nós temos que voltar e corrigir. Porque se você deixar para corrigir a próxima vez, você não corrige, sabe? Isso é igual falar errado, né? Sempre que a gente vai falar alguma coisa, sei lá, tem umas coisas, o gerúndio. O gerúndio é uma coisa horrorosa, né? Eu resvalo nisso aí todas as vezes. Toda vez que eu erro, né, eu volto atrás e corrijo.
porque senão a gente não consegue corrigir. Racionalizar é a mesma coisa. Se errou, volta na hora e corrige, não deixa para a próxima vez. A gente não tem que ter vergonha, sabe? A evolução é isso aí. Nós temos que primeiro admitir os limites e as nossas imperfeições. Depois que a gente admite, aí a gente está um pouco mais maduro para poder exercitar, como eu disse no início, a ferramenta do autoconhecimento. Do contrário, o que acontece? A espiral, gente, não abre. A coisa vai e passa aqui perto, vai e passa aqui perto, vai e passa aqui perto. É sempre no mesmo ponto. Nós temos que abrir essa espiral aqui, ó. Porque mesmo quando nós estivermos lá no patamar, o que acontece? A tendência é voltar. Leiam aquele livro do Chico, né, que chama-se Renúncia, aonde tem o exemplo de um personagem chamado Alcione. A Alcione, ela já está lá no alto da espiral, nas regiões iluminadas de Sírios. Mas ela tinha deixado aqui na Terra um indivíduo que ela tinha se relacionado várias vidas e ele falhado sucessivamente como padre aqui na Terra. E ele estava promovendo a sua reencarnação direto do umbral. E ela pede lá para o maioral, para o Antênio, permitir que ela possa voltar, né, e reencarnar junto com aquela criatura para poder auxiliá-lo. E veja que coisa interessante que o Antênio falou para ela. Falou, escuta, você quer voltar para os cinturões de treva, das trevas lá da Terra? Ela falou, quero, mas você já está em regiões mais iluminadas. Você sabe a responsabilidade disso? Ela falou, sei. E olha a citação que ele faz. E você tem consciência que quando voltar novamente para lá, você vai estar sob o imperativo do instinto e pode falhar? Olha que coisa. Quer dizer, mesmo vibrando num certo patamar de luz, o nosso inconsciente ainda lá nas suas profundezas guarda os impulsos do instinto que nós estudamos na palestra passada aqui. Então não é fácil. Mesmo abrindo essa espiral, e talvez mesmo sem esses impulsos, a gente volte. Veja o exemplo de Jesus. Jesus estava lá no alto da espiral, de repente ele fez o quê? Para nos auxiliar, ele voltou de novo lá para baixo no ponto. Teve sucesso e abriu talvez mais alto ainda a espiral da sua evolução. Então isso é que nós temos que pôr na cabeça. Primeiro, nós não podemos ter pressa, porque a pressa vai gerar um monte de comportamentos que não seriam o ideal. Mas nós temos que ter persistência e determinação de melhorar. E sempre consciente que para nós afastarmos desse ponto tem que ser o quê? Milímetro em milímetro. Isso aqui não adianta, não tem salto quântico na evolução não, gente. Ou a gente faz como eu falei no início. O indivíduo que quer dar o salto quântico, ele muda o comportamento. Ele muda aqui, mas ele não muda aqui. Aí chega no plano espiritual, acontece igual o irmão Jacó. Como? Doutrinei todos os irmãos que lá apareceram nas reuniões mediúnicas, evangelizei todas as crianças que apareceram, fiz todas as caridades que me mandaram. E como eu chego aqui e não emano a mínima réstia de luz, no momento nem da minha prece? Porque nós cobramos quando chegamos lá de lá, o comportamento. E para a gente não ouvir, você mudou o comportamento, mas cadê teu sentimento? Nós temos que ter consciência disso e começar a trabalhar esse negócio aqui reencarnado. Então, no momento em que ele faz essa situação, ele fecha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Aí ele passa para a terceira estrofe, o terceiro capítulo, como ele fala. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Está vendo? De vez em quando a gente vê tanta imperfeição que entra tão dentro dela que a gente não enxerga. Né? Ele está vendo a imperfeição, o buraco. Ainda assim caio. É um hábito. Olha a diferença. Na primeira, ele não enxergava. Na segunda, ele fazia de conta que não via. Na terceira, ele está lúcido do que está enxergando, mas ele criou o hábito. Esse é o nosso problema. A gente na espiral sempre passa perto do erro no mesmo buraco, porque normalmente nós criamos hábitos disso aí. É o hábito de errar, sabe? E isso nós temos que corrigir. Porque enquanto for um hábito, é fácil. Você tem que dominar o impulso que te leva aquilo ali. O problema é quando esse hábito leva a um vício. Aí deixa de ser um impulso e passa a ser uma compulsão. E na compulsão é muito difícil a gente ter defesa. Né?
A gente vai demorar muito mais, vai sofrer muito mais para sair daquilo ali. Então nós temos que aprender a nos corrigir no momento em que a gente identifica a nossa consciência, identifica o erro e é somente um hábito. Talvez fique mais fácil, né? É o caso da mulher, o homem também faz isso, mas a mulher às vezes faz mais. A mulher trabalha o mês inteiro, e merecidamente, justamente, todo final do mês, ela desenvolve o hábito de passar na frente de uma loja, olhar a vitrine, ela tem aquele impulso de entrar e comprar uma roupa que seria muito bom para ela. E é bom, né? O seu sentimento de autoestima, ela se sente melhorada, ela trabalha, é honesta e merecidamente ela compra. E durante muito tempo ela faz isso, mas o dia que ela não puder, veja bem, ela sabe que aquele mês não dá, ela passa na frente da vitrine, ela tem o impulso de entrar, mas a sua consciência fala, você não pode, e ela passa reto. O que acontece? Ela vai ficar pensando naquilo ali uns 10, 15 minutos, naquele vestido maravilhoso, naquela sandália magnífica, né? E vai ali e ela esquece, né? Se ela deixa e desenvolve do hábito um vício, no momento em que ela passa, aquilo vira uma compulsão. Ela não tem defesa, sabe? Ela entra, ela sabe que o cartão não vai passar, ela tenta passar o cartão não passa, ela dá um cheque pré-datado, ela compra a roupa e a hora que ela sai dali, ela sabe que ela não precisava e ela arrepende imediatamente. Homem não faz isso. Homem só faz isso com roda de carro e som de carro. Aí eles fazem. Eu já tive essa idade, né? Você não aguenta, você vê um eletrônico, você fala, nossa, preciso comprar esse som, é Bluetooth, MP3, é não sei o que, é tanto botãozinho que a gente nem sabe para que serve, né? Mas é isso aí, são hábitos que a gente cria que nós temos que identificar. No tocante às imperfeições, que isso é só um exemplo, né? As nossas imperfeições morais, o que nós temos que fazer é exatamente isso. Quando aquilo começa a tornar um hábito, que muitas vezes a gente cria mecanismos de defesa, racionaliza e justifica, que aquilo não é nada, é uma bobagem, está aí que mora o perigo. Porque a correção é nesse momento. É nas pequenas coisas, é não jogar o papel do sorvete, é não lavar a calçada, sabe? É não fazer o gato no relógio de luz, é não colocar a molinha no relógio de água, é isso aí. Racionalizar isso. Não, vou fazer isso porque a CPFL rouba quilowatt de mim. Não, está certo, sabe? Então é nessas coisas que a gente tem que corrigir. No momento em que você corrige aquilo, está fácil, porque você só tem um impulso de fazer isso aí, né? Talvez em reencarnações futuras, quando a gente nascer na Suécia, mais evoluído, aí você vai lá como é feito, você pega, lê, faz a leitura de luz, você coloca quanto você consumiu no papel, vai no banco e paga. Já pensou fazer aqui isso? As usinas quebram. Então, desse modo, o que acontece? A gente vai lentamente promovendo o crescimento. E aí ele segue falando, meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa, saio imediatamente. Olha que coisa, olha a diferença, né? Agora ele assumiu a culpa, ou seja, ele está mais maduro. Nesse desenvolvimento ele colocou de um modo poético o crescimento espiritual de um modo maravilhoso, né? A partir do momento que a gente assume a culpa, é aquilo que eu falei no início, nós somos os co-criadores da nossa realidade, nós somos parceiros de Deus, sabe? Deus nos tem como um assistente para poder criar. E no momento que a gente cria, somos nós que criamos a nossa harmonia, a nossa paz, a nossa serenidade, ou o nosso sufoco e a nossa aflição através das reencarnações. Deus não tem culpa nenhuma. Deus estabeleceu isso em critérios de leis cósmicas e divinas, ao quais nós temos que seguir, ele se manifesta por essas leis. Mas não é ele que coloca isso aí. Não é ele que te traz o desconforto e a doença. Como não é ele que vai te tirar, porque a gente vê que a natureza não promove milagres. É você que vai transformar aquilo ali. Então a espiritualidade ajuda nas preces, ajuda, vocês não tenham dúvidas. Mas eles te ajudam a colocar de pé para que você ande com as próprias pernas. Enquanto nós não assumirmos isso, a coisa começa a ficar difícil.
Então, no momento em que ele fecha isso aí, ele fala, saio imediatamente. Quer dizer, ele abre aqui a espiral, talvez de um modo mais fácil. E ele entra para o quarto estrofe, ou a quarto capítulo, como ele fala. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Olha a diferença. Na primeira ele não enxergava o buraco. Na segunda ele fingia não ver. Na terceira ele criou um hábito, ele enxergava, mas ele caía. Na quarta ele dá a volta, né? Olha lá, o buraco, ele vê o aviso do perigo, né? E ele simplesmente contorna. Aí ele já está mais lúcido, né? Então essa lucidez é importante. De que ponto? Que a gente tenha a capacidade de se conscientizar de que na vida, gente, existem dois caminhos. Eu sempre falo isso com palavras diferentes, mas eu procuro fazer a mesma colocação. Existe somente dois caminhos. O primeiro caminho é o primeiro caminho que a gente chama o caminho dos prazeres, o caminho do instinto, o caminho do ego. Esse é o caminho que 97% de todos nós nos encontramos. Esse caminho é um caminho prazeroso, né? Que é gostoso. É por isso que a gente cai sempre no mesmo buraco, incide na mesma coisa. A nossa tendência, o nosso impulso é exatamente esse aí. E o outro caminho é o caminho da elevação, é o caminho de Deus, é o caminho da consciência cósmica, enfim, do self, caminho do self. Coloquem o nome que vocês quiserem, mas é o caminho que um dia nós vamos ter que optar, sabe? Porque enquanto nós estivermos no caminho, ouvindo a batucada ensurdecedora do ego, nós estaremos sob o imperativo da dor, do sofrimento, da doença, do desconforto. O dia que nós pararmos de ouvir o chamado dessa batucada e nós começarmos a ouvir a sinfonia cósmica e elevada, né, de uma vibração de um ser divino, aí a coisa começa a melhorar. Aí nós começaremos a sentir o verdadeiro prazer da realização, né? Porque vocês acham, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele saía nas madrugadas frias, né, de Uberaba, e ele ia ali ajudar, amparar o desvalido, alimentar o faminto, consolar o doente, vocês acham que ele fazia isso porque os outros mandavam ele fazer? Vocês acham que ele fazia isso porque o Emmanuel mandava ele fazer isso aí? Porque ele lia no Evangelho que era a regra de Jesus? Não, o Chico fazia isso porque ele sentia satisfação. A satisfação dele era imensamente maior no caminho de um padrão vibratório mais elevado do que nas maiores das festas do instinto do ego. Zilda Arnes, quando ela se entrava ali, ela entrava para os cafundós da África ou para os cantos aqui do Brasil. Vocês acham que ela fazia isso por quê? Porque ela tinha medo de ir para o inferno, como ditava a sua religião? De modo nenhum. A sua condição socioeconômica daria para ela curtir todos os prazeres do ego que fosse possível. Mas a satisfação que ela sentia na elevação do self era muito maior do que o chamado do ego. Esse é o caminho que nós vamos ter que trilhar e temos que começar a ter consciência disso aí agora. Por isso que ele fecha esse autor, que é um autor desconhecido, como eu disse, com o último capítulo que ele fala, ando por outra rua. Olha que coisa interessante. Olha a diferença. Na primeira ele andava pela mesma rua e não enxergava os buracos, os erros da vida. No segundo ele andava pela mesma rua, mas ele fingia não ver o buraco. Depois no terceiro ele andava pela mesma rua, mas ele criou um hábito e ele sempre caía. No quarto ele andava pela mesma rua, mas ele já mudava, ele tinha a maturidade e a evolução para mudar. E ele finaliza falando o quê? E aí no quinto ele mudou de rua. Aí ele veio me trilhar aqui, ó. Essa é a consciência que nós temos que ter. Então quando a gente pede para a espiritualidade, e a gente pede muito, a verdade é essa, né? Eles nos auxiliam, como eu falei. Mas eles nos auxiliam, gente, sempre mais a amadurecer.
porque as pernas somos nós, são as nossas pernas que tem que trilhar isso aí. Um dia, vocês podem crer, nós vamos parar de pedir do jeito que a gente pede. E de um modo humilde, e aí está o tempero do negócio, com humildade, nós não vamos mais pedir que Deus nos ampare, Deus nos dê, Deus nos ajude. Nós vamos pedir que Deus fortaleça a força inata que Ele nos deu no íntimo, que é uma coisa chamada fé, para que aquilo possa desabrochar e através da ação da vontade a gente edifique um querer vibratoriamente mais elevado, alicerçado numa decisão firme de querer melhorar. E quando isso acontecer, a certeza brota dentro de nós que aquela vontade vai ser realizada. Nós somos parceiros de Deus. Somos nós que criamos, mais uma vez, vou falar a nossa realidade. E quando nós começamos a amadurecer a consciência, a prece vai mudando de um modo automático. Pai, ajuda-me a fortalecer a minha vontade, para que essa vontade edifique um querer mais elevado vibratoriamente e gere a certeza que seja a atração daquilo que verdadeiramente eu preciso e que seja feita a tua vontade. E vocês vão ver como é que as portas certas se abrem na hora ideal, no momento certo, no evento característico para aquilo ali. As coisas começam, é o que se fala, o universo começa a conspirar a nosso favor. Por quê? Porque nós começamos a ensaiar ou ameaçar andar verdadeiramente pelo outro caminho. Deu para entender? Então, o que eu falei no começo, muitas vezes a pessoa assusta. Como? Não é para mudar o comportamento? É assim que funciona. O processo é assim. Você muda primeiro o comportamento. Mas esse comportamento, quando nós mudamos, nós temos que ter consciência que é uma dissimulação. Porque se nós começarmos a criar mecanismos de defesa, né, e começar de certo modo, fazer com que o nosso raciocínio comece a nevoar, aí o caminho fica muito mais difícil. A gente se perde no meio da caminhada. A gente cai nos buracos sucessivamente. Então, a partir do momento que a gente tem essa lucidez, aí a coisa começa a dar certo. Tá bom? Então, vamos nos esforçar para mudar, não só aqui, mas mudar aqui. Essa é a parte importante. Muito bem. Então, a cada um de vocês, eu desejo muita paz, eu desejo serenidade, eu desejo, como sempre, harmonia, que vocês, de coração, gente, possam voltar para casa, nessa volta, vocês possam amadurecer isso aí, sabe? Usem isso como uma semente. Através do estudo, através da leitura, através das informações, vão amadurecendo isso que eu falei para vocês. Não deixem entrar num ouvido e sair no outro, sabe? Amadureçam esse negócio, procurem ver até onde isso aí funciona verdadeiramente. Se interessem por esse processo. E vocês vão ver que aí, lentamente, a paz interior começa a prevalecer acima das ansiedades, acima das dores, das angústias, das crises existenciais que muitas vezes nos acometem. Então, a cada um de vocês, muita paz, muita harmonia, muita serenidade, e que Deus os acompanhe, não só hoje, né, aqui no dia da palestra, mas que vocês possam que o Deus hoje e sempre e para sempre. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.